É isso aí, Simone. Muito bom dia. Muito obrigada pela possibilidade de eu estar aqui, podendo falar um pouco desse trabalho que é maravilhoso e que eu conheci através de você há muitos anos, né? Foi através de uma viagem, como você estava falando agora há pouco, da viagem que você vai fazer para a Tailândia. Eu conheci você pessoalmente através de uma viagem ao Egito, onde eu conheci o trabalho das constelações, o que foi transformador para a minha vida, né? Foi uma mudança radical. E eu me adaptei melhor no atendimento individual. Tem muitas pessoas que às vezes se sentem um pouco constrangidas em colocar a sua questão num grupo, né, na frente de pessoas que não conhecem. Então, eles fazem a opção de fazer esse trabalho individualmente, onde só eu e a pessoa estamos na sala. E como eu não tenho as pessoas para trabalhar, né, no grupo, o que eu uso? Os bonecos, né, para fazer esse trabalho. E a questão que você falou da sincronicidade, tem casos que a gente atende que as constelações elas começam a partir do momento que a pessoa marca ou que ela pensa em fazer um trabalho desse. Então, por exemplo, eu atendi há um tempo atrás aqui uma pessoa e quando ela chegou, ela colocou a questão que ela tinha uma dificuldade com a mãe. Ela não sabia o porquê dessa dificuldade, né? E aí, quando a pessoa senta, fala um pouquinho do que acontece e tal, e a gente pede, né? Eu peço para ela colocar os bonecos. Então, eu pedi, neste caso, para ela colocar um boneco representando ela, um boneco para representar a mãe e um boneco para representar o pai. E eu peço para ela colocar de forma que ela sinta esse campo. Então, ela vai segurar o boneco e colocar. Só que quando ela colocou o pai e a mãe, ela se colocou entre os dois, né? Entre o pai e a mãe. E o que nos traz aqui nesse momento é o quanto ela se coloca no lugar da mãe para o pai. Então, a mãe talvez não tivesse totalmente disponível para o pai. E ela, como filha, se coloca nesse lugar, né? E a partir do momento que ela coloca e ela olha para isso, algo já traz a consciência dela, né? E aí vamos trazendo as frases, como na constelação em grupo, né? A gente pede para a pessoa falar alguma frase e ver qual é a ressonância que tem no corpo. E nesse caso, quando ela colocou e que eu mostrei para ela o quanto ela estava neste lugar, né, que não era o lugar de filha, e sim o lugar de esposa do pai, imediatamente remeteu para ela algo que aconteceu nessas 2 semanas anteriores. Aí ela me conta que ela achou na bolsa dela uma aliança. E essa aliança, ela não sabe como veio parar na bolsa. Ela falou: essa aliança não é minha, o que está fazendo aqui? Quando ela foi olhar o nome, era a aliança da mãe. Só que a mãe dela faleceu há 2 anos. Então, por que que essa aliança veio parar na bolsa dela 1 ou 2 semanas antes dela fazer a constelação? Porque realmente isso era algo importante para ela ver. O quanto ela, até com a aliança da mãe, estava ainda no lugar da mãe. E quando ela se volta para o lugar de filha e olha para o pai e para a mãe e fala que o que aconteceu entre vocês, eu deixo com vocês, isso já vai trazendo um alívio para ela. E ela fala, né? Isso é muito pesado para mim. E eu dou um passo para trás e deixo isso com vocês. É claro que eu estou falando aqui um momento simples do que aconteceu na constelação, mas é para trazer para vocês essa informação de como a gente tem que confiar nesse campo, de como o que acontece mesmo antes da constelação nos traz e nos ajuda algo que pode mudar a sua história, algo para você olhar e dar um passo na direção da sua vida. E muitas coisas que acontecem, a gente precisa confiar nesse campo, né? Esse campo também, eu fico comentando, fico lembrando de histórias, né? É claro que quando a gente comenta qualquer coisa aqui, a gente eu falei, né, para ela que talvez eu comentasse isso num programa, como dessa outra história que eu vou contar para vocês, da gente confiar no campo. Eu atendi uma outra moça, 19 anos,
E quando ela chegou com a avó. E aí sentaram as duas, né? Normalmente eu converso um pouquinho, eu falo um pouquinho para eles do que é a constelação, do que é o atendimento em grupo, do que é o atendimento individual, como funciona, tal. Como ela é maior de idade, ela era maior de idade, eu perguntei para ela: "Você fica à vontade se a sua avó ficar aqui com você?" Ela falou: "Não, para mim não tem problema." "Tem problema para você?" Eu falei: "Não, para mim também não, mas tudo bem." E aí eu perguntei: "Então, o que te trouxe aqui? Qual é a tua questão?" Aí ela nem respondeu. Quem respondeu foi a avó. Ela veio aqui porque ela estava pensando em tirar a vida. Ela queria se matar. Mais de uma vez ela pensou nisso. E aí eu comecei a perguntar, e aí ela me falou que ela morava com a avó, que quem cuidou dela foi a avó. Então eu pedi para ela colocar ela, o pai e a mãe e a avó, que era a pessoa que praticamente cuidou dela. Aí ela colocou e eu perguntei. Aí a avó me fala assim: a mãe dela também queria se matar. E a mãe dela não conseguiu cuidar dela, por isso que a avó é que cuidou. E aí eu perguntei: a sua mãe teve algum aborto? Ela falou: teve. E aí, quando ela me falou que a mãe também queria se matar, eu perguntei para a avó: a senhora teve algum aborto? E ela falou: sim, eu tive 2. E aí, nesse momento, eu olhei para a avó e pedi para ela colocar essas crianças, esses abortos, que ela até então não tinha dado um lugar para essas crianças. E o quanto essa neta estava identificada com essas crianças que não nasceram, né? E quando eu pedi para a avó olhar para essas crianças e dar um lugar para essas crianças, foi algo muito emocionante, né, dela dar esse lugar. E a partir daí eu comecei a fazer o trabalho. Normalmente, né, na constelação, nós colocamos os bonecos e eu peço para um olhar para o outro e falar uma frase, né, a frase de efeito, uma frase que possa trazer uma cura. Mas nesse caso, como a voz estava presente, isso que eu quero dizer para vocês, que a gente confiar no campo, não foi por acaso da voz estar ali naquele momento, eu pedi para ela olhar para a avó e, olho no olho, ela falar para a avó: vó, agora eu vejo o quanto foi difícil para você, o quanto essas crianças não terem ficado trouxe dor para você. Mas, vó, isso é difícil para mim. E quando ela fala isso para a avó, e a avó começa também a se emocionar, e as duas se abraçam, então é algo libertador, né? De ela falar, deixar a avó com o que é dela, fala: você é grande, e a avó fala para ela: deixa isso comigo, eu sou grande, e aqui eu cuido, e você fica só como a neta. E a partir daí, eu pedi para ela olhar e colocar todas essas crianças que não nasceram, e colocamos outras crianças que não nasceram de todas as gerações anteriores, e ela olhar para cada criança e falar: por amor a vocês, agora eu fico viva. E deixo com vocês o destino de vocês. Eu aceito o destino de cada um de vocês. Então, dessa maneira, quando a gente vai colocando no nosso lugar, assumindo o nosso poder pessoal, nós podemos ir em direção à nossa vida. E, nesse caso, foi muito importante ter confiado nesse campo e trazer essas informações para que ela realmente pudesse deixar a mãe com o destino dela, a avó com o destino dela, e todas essas crianças que não puderam nascer com o destino deles, e ela ficar agora no seu lugar. Então, foi algo muito importante, muito bonito, muito emocionante. Então, esse é uma partezinha, mostrar um pouquinho para vocês o que é fazer esse trabalho individual, usando, né, os bonecos, a forma como a pessoa escolhe o boneco. Então, às vezes, se ela se sente ainda criança, que ela não se sente adulta o suficiente, quando eu peço para ela escolher os bonecos, ela escolhe. Eu tenho outros bonecos, ela escolhe o boneco de criança. Então, tudo isso, a forma como se coloca perto, se coloca separado, se coloca no meio, tudo isso já vai me trazendo indícios da onde é que está a questão, da onde ela precisa olhar.
Então, isso é um pouquinho do meu trabalho. Para quem quiser passar com um atendimento comigo, eu atendo junto com a constelação familiar, eu aplico o Scalar Hard Connection, que é um aplicativo que a Simone já utilizou aqui na rádio algumas vezes, que é quando a gente usa os números e as informações que o coração traz para a gente. Porque, como diz o Stephen, o criador dessa técnica do Scalar, a nossa mente mente. Então, nós sentimos o que o nosso coração nos diz. E quando eu escolho um número, como eu não sei o que esse número traz, é o nosso coração que traz. E às vezes uma palavra me remete a uma sensação ou algo que aconteceu e que eu não tinha controle disso. E aí, trazendo essa consciência, é como diz na física quântica, que o observador afeta o objeto observado. Então, quando eu trago isso à consciência, é como se eu colocasse uma partícula em ação. Então, eu já saio daqui diferente. Eu posso olhar para isso com outro olhar. E aí, podendo mudar toda essa nossa história, né? Então, quem quiser fazer esse atendimento, é só chamar a Jaqueline no 4108-1042, né? Através do site da Simone. E aí eu fecho aqui a minha apresentação sobre o meu trabalho, agradecendo mais uma vez a Simone por toda a parceria, por toda a amizade. Agradeço ao Pedro, que está aí nos ajudando, a todos os ouvintes da rádio, a todos os alunos da Simone, os amigos, família. Muito obrigada por eu estar aqui com vocês por mais este programa.